Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Dr. Carlos Lima, sou médico oftalmologista e nesse mês de junho falamos justamente sobre o Junho Violeta, que é o mês de conscientização e prevenção do ceratocone. E daí a importância de fazer um vídeo agora sobre o que não te conto, o que não te falo sobre o ceratocone. Mas antes disso, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho. Fazendo isso, você nos ajudou muito no canal a continuar esse projeto de levar até vocês um conteúdo muito importante para a saúde dos seus olhos. O ceratocone é uma doença não inflamatória de causa desconhecida que afeta a córnea. A córnea é aquela estrutura circular, convexa, mais externa e central no olho. É a córnea que é responsável por 2/3 de todo o poder refracional que nós temos no olho. Sendo assim, qualquer doença que altera a transparência da córnea ou seu poder refracional altera bastante a visão do paciente. No ceratocone, ocorrem algumas alterações bioquímicas na córnea que promovem em algumas determinadas áreas da córnea uma fragilidade, uma ectasia. E essa fragilidade promove um afinamento naquela parte, naquela porção da córnea. E com isso, ocorre uma protusão, geralmente de forma circular e para frente, ou seja, na forma de um cone. Daí o nome ceratocone, ou seja, córnea em forma de cone. Isso tem uma prevalência de mais ou menos 50 a 200 pessoas a cada 100 mil habitantes. Afeta sexo masculino ou feminino da forma igual, geralmente inicia entre 13 e 18 anos e tende a progredir até mais ou menos 35, 40 anos de idade. Alguns fatores de risco são muito importantes, como por exemplo algumas doenças sistêmicas, como osteogênese imperfecta, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, também pode acontecer, doença atópica, asma e principalmente prurida ocular, pessoas que coçam muito o olho e pessoas que têm histórico de ceratocone na família. O ceratocone, geralmente, ele afeta os dois olhos, mas pode apresentar só de um lado, ou às vezes o paciente pode ter nos dois lados, porém de um lado bem mais avançado do que do outro. A área do ceratocone na córnea gera uma irregularidade importante na córnea, e com isso gera um grau bastante irregular, principalmente de astigmatismo e geralmente um astigmatismo associado à miopia. Então, aqueles pacientes que têm aquela faixa etária de 13, 18 anos, que tem esse grau irregular de astigmatismo, associado à miopia e aquele grau que vai progredindo muito rapidamente, ou seja, a cada 6 meses, 1 ano, ocorrem saltos no grau do paciente, devemos suspeitar de ceratocone, principalmente se o paciente coça muito o olho e principalmente também se já tem na família histórico de ceratocone. O sinal de Mousson é um sinal muito característico de ceratocone. E o sinal de Mousson é justamente um formato em V da pálpebra inferior quando o paciente ele olha para baixo. Isso acontece porque o ceratocone, por ser muito protuberante, ele empurra e faz essa irregularidade na pálpebra inferior. Com a evolução da doença, o paciente ele pode ter fotofobia, dor súbita e diminuição importante na visão devido a um quadro de hidrópsia corneana. A hidrópsia acontece quando ocorre o rompimento da membrana de DCM e essa córnea ela perde a capacidade de ficar desidratada. Sendo assim, entra no estroma dessa córnea uma grande quantidade de líquido, levando uma córnea mais inchada, dolorosa e essa formação de pequenas áreas esbranquiçadas. Então, justamente essa hidrópsia é um encharcamento desta córnea. Podemos observar também na lâmpada de fenda os anéis de Fleischer, que é um anel de cor marrom ao redor da base do cone, e isso acontece por um depósito de ferro no epitélio. Temos também as estrias de Vogt, que são linhas verticais na parte mais fina da córnea, no nível do estroma posterior e DCM. Essas estrias elas podem desaparecer quando a gente aplica uma pressão um pouquinho mais intensa na córnea. O exame mais importante no diagnóstico e acompanhamento do ceratocone é a topografia corneana. Através dessa topografia, a gente consegue até visualizar o cone, ou seja, aquela mancha vermelha circular, central ou um pouquinho inferior que aparece no gráfico da topografia.
O tratamento é variado. Em casos iniciais, apenas óculos. Em caso um pouco mais avançado, lentes especiais. Pacientes que não toleram bem as lentes podem fazer uma cirurgia que é um implante de anel intrastromal. Esses implantes, esses anéis, eles promovem um fortalecimento da periferia. Essa periferia estica e acaba aplanando um pouco mais o ceratocone, dando uma visão melhor ao paciente. Paciente que não se beneficia de nenhum desses tratamentos pode ser submetido, geralmente 10 a 15% das vezes isso acontece, ou seja, 10 a 15% dos pacientes que têm ceratocone em algum momento podem precisar de uma cirurgia mais invasiva, que é o transplante de córnea, que resolve em 90% das vezes o problema do paciente. Porém, devemos lembrar que existe a chance de rejeição e geralmente essa rejeição acontece principalmente nos primeiros 12 meses pós-cirurgia. Uma coisa muito importante, um tratamento que cada vez mais tem se utilizado na progressão, para tentar diminuir a progressão desse ceratocone, é o crosslink corneano. E o crosslink é a aplicação de riboflavina sobre a ação de luz ultravioleta. Óbvio que não é apenas uma sessão, são várias sessões. O objetivo desse crosslink é fortalecer a ligação de colágeno presente nessa córnea e, com isso, fortalecer a estrutura da córnea para que ela não fique tão fina, tão frágil e esse ceratocone progrida com o tempo. Para finalizar esse vídeo, é muito importante deixar claro que o diagnóstico precoce do ceratocone é de extrema importância para que esse ceratocone não evolua e a gente tenha complicações no tratamento, complicações na evolução, na visão desse paciente, porque quando a gente pega casos mais graves e avançados, os tratamentos não têm uma eficácia tão interessante, fazendo com que o paciente aumente a probabilidade de ter que submeter a uma questão de um transplante de córnea. E a gente sabe que transplante de córnea é uma cirurgia bastante invasiva, existem várias possibilidades de complicação, sem falar que não é toda a parte do Brasil que a fila do transplante ela roda de uma forma tão rápida. Em alguns lugares, a fila geralmente é de 3 meses, 4 meses. Em outros lugares, a fila para o transplante de córnea demora mais de 2, 3 anos. Então, é muito importante que os pais tenham essa atenção, principalmente na adolescência, pré-adolescência, nessa fase de 13 a 18 anos, principalmente quando tiver caso de ceratocone na família, principalmente se o paciente coça muito o olho. Então, paciente também que usa óculos, tem grau e principalmente que tem ceratocone, não deve ficar coçando o olho constantemente. Agradeço muito quem ficou até o final. Deixem as suas dúvidas nos comentários que com certeza nós vamos responder, assim como também deixem dúvidas e sugestões para os nossos próximos vídeos. Mais uma vez eu peço que você nos ajude a fortalecer o canal e para isso basta se inscrever, clicar no sininho e até o nosso próximo vídeo.